Família DBS Gordão Chefe, primeiramente o meu sentimento à família do Mário, tá? Uma pessoa que eu tive algumas reuniões aí há um tempo atrás, na visão de fazer alguns projetos, né, mano? O Mário é um cara que eu admiro, eu venho da área financeira, trabalhei no Banco Sudameris, e o Mário já era uma lenda dentro dessa área de opções, né, velho? E o Chuchu, né, mano? Um cara que ficou milionário, um cara igual nós, né, mano? O judeuzão ali que não tinha um dinheiro e de repente ficou milionário ali na área de opções ali, através das corretoras. Então a gente tinha uma admiração. Depois, com o tempo, logicamente, vocês conheceram o Mário porque o Ryan falou do Mário, né, mano? Foi um cara que deu ali, que abriu as portas pro Ryan ali. Não sei qual foi o conflito deles depois, aí a particularidade deles também, não tô para entrar nisso. Respondendo sobre o questionamento, se o grupo Flow, né, mano, podcast, juntamente com o Deriva, é o Deriva Podcast, se eu não me engano. Se eu estiver falando errado, a gente corrige aí no percurso. Matou o Mário. E absolutamente não, né, mano? Mas com certeza tem sua parcela, né, que acabou levando, que acabou ocasionando aí uma aceleração aí de um momento que o Mário estava vivendo, tá? A minha última reunião com o Mário, a gente falamos sobre o podcast, onde eu convidei ele para trabalhar comigo, né? Mesmo dentro de todo um contexto, onde ele era anti-vacina, né, mano? Ele era um cara que tinha uns conflitos, teve até uma parada do Orochi pedir para cancelar ele, mas eu queria que ele tivesse comigo exatamente para criar um podcast onde houvesse esse contexto, né, mano? Um rapper, né, mano, respeitado e um cara que não acreditava na questão da vacina, que tinha todas as polêmicas deles particular. Então, e eu precisava de um judeu, né, mano? Porque o nome do meu podcast é Que Nem Judeu Podcast. Então, nosso papo gerou em cima disso. Ele achou super louca a ideia, a visão e tudo mais, né? E acabou não rolando, né, velho? Ele acabou cedendo um apartamento onde ele tem, né, mano? Um apartamento gigante pro projeto, falando que se eu quisesse fazer sozinho ali, porque ele estava nesse momento dele meio religião, meio se encontrando, meio de separação. Então ele estava num momento muito louco ali, mas mesmo assim, em nenhum momento, pô, mano, voltou para trás no projeto, falou que seria um investidor também, que eu poderia, independente de crença, independente de qualquer coisa, eu poderia trabalhar à vontade, que ele estaria me apoiando. Então esse é o Mário que eu conheço, né? O Chuchu, o lendário Chuchu das opções, um cara que ficou milionário no mercado financeiro, né? E é muito triste, cara. Muitas vezes esse momento que acabou acontecendo depois desse podcast, das pessoas olhar para ele simplesmente como o louco, né? Ou o cara deslumbrado, ou qualquer palavra que se encaixe dentro de uma questão mental fora, né? O Mário, ele tem esse lado dele, velho, da questão muitas vezes dele colocar uma posição e querer que a pessoa acredite, ou no papo final da conversa ali, você fala, pô, realmente, você tem razão, sabe? E isso não é o de agora, por isso que eu não posso falar, ó, o Flow e o Deriva, né, podcast, mataram o Mário. Se você catar a entrevista dele na Jovem Pan, no Pânico, você vai ver que essa característica já está presente ali, certo? Só que quando acontece no momento que ele estava ali na Jovem Pan, ele já ouve várias críticas, várias coisas nesse ponto dele, né? Dele falar, dele querer impor, dele, de repente, a verdade dele ser absoluta e muitas vezes não dá essa flexibilidade de debate. Já estava ali, mas quando veio para agora, né? Diferente daquela época, onde ele estava no momento, né, dane-se, né, mano, é isso que eu penso, estava em outro momento, outra vibe, esse momento que ele estava agora, de separação, mudança de local, né, essa coisa um pouco mais para ele mesmo ali com a família, trabalhando com terra, aquela coisa toda, e de repente você leva uma bomba, né, mano, de pessoas entrando num parada que mais te afeta, que é o não acreditar na sua tese ou não acreditar na sua crença. Isso com certeza acelerou um processo aí dele ali, daquela enxurrada de informação, uns falando que é louco, outros concordando, né? E a minha última conversa com o Mário, eu falei para ele, cara, você teve um aluno aí, o Ryan dos Santos, que soube lidar bem com essa parada, né, mano? Não digo aluno, né, mano, mas um cara que conviveu com você, essa coisa de transformar o negativo, porque tudo é energia, né, irmão? Então você só tem que converter energia, se é positivo ou negativo, você converte e transforma ela no melhor para você, tá ligado? E ele não soube lidar com essa porrada de energia.
porque seria o momento onde ele poderia converter muita coisa positiva para o trabalho dele, ou algo do tipo, mas ele não estava nesse momento, e isso acabou, essa energia, de vez de repente ser algo que conseguisse alavancar, né, mano, trazer um tsunami ali de informação sobre até mesmo as ideias que ele tinha, acabou de repente derrubando ele, porque ele não sabia lidar com esse tanto de informação, esse tanto de gente, esse mundo de gente falando dele, falando sobre ele ou falando com ele. Então, assim, quando a gente fala que o grupo Flow e o próprio podcast, né, que é da casa, tem sua parcela de culpa? Tem, mas não talvez intencional, ele estava ali como um convidado, você entendeu? Então esse é o ponto. O que eu quero nesse vídeo não é polemizar, né, não é polêmica, não é algo do tipo. Eu quero dizer que eu conheci o Mário, eu conheci, reconheço esse ponto dele, né, mano, que era algo que a gente, né, comigo ele sempre teve grande respeito, talvez pela questão de eu vir da música, talvez pela questão de eu, né, mano, RZO, sabotagem, de tudo que eu construí, e ele ter esse carinho pela época. E então nós nunca intensificava demais. Ele sempre falava, não, Gordão, é o que você pensa, pronto, ficou e já era, né? Mas a gente sabe que várias vezes, em outros momentos, eu vi debates acalorados dele, nesse sentido de defender uma visão que ele tem. E o que eu quero dizer é que pesquise mais sobre o Mário, irmão, e conheça a pessoa, o ser humano num todo, né? O que ele foi, né, mano? A visão num todo, o que a história dele vem contando, as pessoas que ele ajudou, as pessoas que de repente foram beneficiadas através da sua bondade, da sua, né, mano, estrutura, né, mano, que era um cara que conseguiu fazer bens, criar uma estrutura desde moleque devido a esse sucesso que ele conseguiu aí no mercado financeiro. E é isso, cara, que isso não fique guardado apenas como o lunático que morreu, ou o lunático que foi, né, mano, isso daí é triste, quando você vê esse olhar, quando você vê esse tipo de energia. E desde já aí, o Mário estrearia agora o meu podcast, né, mano, aliás, que ele também é um dos caras que faz parte da história, da criação, né, porque eu ia trazer ele como o judeu do podcast, né, mano. A gente estreia em março e o primeiro convidado com certeza seria ele, né? A gente já estava conversando para isso e infelizmente não vai acontecer. A gente deixa todos os sentimentos à família, peço desculpa por qualquer palavra a mais, todo respeito ao grupo Flow, sabe? Essa não é a intenção. A intenção é debater uma coisa que está sendo levantada. E eu, como conheço o Mário, como conversei com o Mário, não de convívios, né, mano? Porque tem pessoas que conviveram muito mais tempo que eu. Normalmente era sempre muito pautado ou um negócio, ou uma reunião, ou um almoço, ou uma troca de ideia direta sobre algo do tipo. Mas eu percebi todo esse ponto aí. E realmente foi muito agravada nesses últimos tempos aí, devido a essa exposição toda, tá bom? Grande abraço, DBS Gordão Chefe. Em março aí, infelizmente, sem o Mário, mas com certeza, com grande homenagem ao Mário, a gente estreia o Que Nem Judeu Podcast, que é um projeto que eu idealizei e com certeza ele faz parte desse projeto aí que vai estar surgindo aí. E a gente vai estar lembrando esse mano aí que eu tenho um grande amor e respeito. Mário, esteja em paz com Deus, esse Deus que você gritou, que você colocou como único, como força maior. Que Deus abençoe a família, o pai dele, pô, mano, que eu tive o prazer de conhecer, fui na casa, os irmãos, toda a família, filho, né, mano, que deixou filhos, né, mano, no mundão aí. Que Deus abençoe realmente aí todo mundo aí que tá sofrendo com a perca do mano, tá bom? Tamo junto, TBS Gordão Chefe, negou.